Bom, continuando, nós vamos agora falar sobre artigo e nessa definição do tema. Então, o tema principal, assim como os títulos dos temas específicos, não devem ser seguidos por ponto, tá? Então, todo título de trabalho que a gente coloca, não precisa colocar o ponto final, tá? Na versão para publicação, deve constar logo abaixo do tema os nomes dos autores com notas de rodapé. Ou seja, quando você apresentar o teu trabalho, então os nomes do autor, se for individual, ou dos autores, tem que aparecer lá em cima, e você vai colocar nota de rodapé, tá? Então na nota de rodapé de cada um dos autores, você vai dizer quem é aquela pessoa, qual é o curso, o professor, uma pequena biografia do professor, tá? Então, e mais, cada um dos participantes é bom mandar os e-mails, de preferência o e-mail pessoal. O e-mail da empresa, pode ser que você saia da empresa e depois alguém queira te procurar para ter mais detalhes sobre aquele assunto e não te acha na empresa. Então você prefira utilizar o e-mail pessoal quando for fazer esses teus trabalhos acadêmicos, ok? Bom, então vamos ver a estrutura básica agora do artigo. Então, o artigo tem a seguinte estrutura básica. Olha, ele tem a capa, a folha de rosto, a folha de avaliação, o resumo e o abstract. O abstract é a mesma coisa do resumo, só que é em inglês, né? Aí depois vem a introdução, o referencial teórico, a metodologia, o desenvolvimento da pesquisa de campo, as considerações finais, as referências bibliográficas, né? Depois vem apêndices, anexos e, obviamente, aí chamando a atenção de que essas páginas têm que ser numeradas. O ideal é que você salve o teu trabalho no formato Word, até porque você vai mandar para o teu orientador em formato Word. Se tiver que mandar publicar na revista também tem que ir nesse formato, porque é assim que a gente consegue depois fazer algumas correções, tudo bem? Então deixa ele salvo sempre no formato Word. Muita gente manda em PDF, mas não é legal, tá? Dá um trabalho danado, tá? Então o artigo tem a parte pré-textual, a parte textual e a parte pós-textual, que nós vamos ver cada uma delas aqui, ok? Vamos lá. Vamos para a parte pré-textual. Então nós temos a capa, a folha de rosto, a folha de avaliação e o resumo ou o abstract. Alguns trabalhos os orientadores pedem para que você faça o resumo em inglês, tá? Já na parte textual, nós temos essa parte textual é o importante do trabalho, né, gente? É o mais importante do trabalho é isso aí. A introdução, depois o referencial teórico, depois a metodologia, o desenvolvimento da pesquisa de campo, as considerações finais e finalmente as referências. Então, rapidinho, a introdução, onde você vai falar alguma coisa sobre o seu trabalho, uma visão geral do teu trabalho, o referencial teórico, ou seja, essa pesquisa que você está fazendo está embasada em quem? Então, quais são os livros que você pesquisou, os autores que embasam os teus fundamentos e a tua teoria? Qual foi a metodologia que você empregou para fazer o teu trabalho, né? Nesse desenvolvimento da pesquisa de campo? Então você vai dizer o que é que você fez, né? Onde você fez, o que você fez, tá? Nas considerações finais você vai dizer qual foi a conclusão que você teve com essa tua pesquisa. E nas referências você vai colocar, lembra toda aquela bibliografia que você levantou, todos os livros, sites, apostilas, revistas que você fez a tua pesquisa, você vai colocar tudo isso nas referências. Essa é a parte textual, é a principal parte do teu trabalho. Existe também a parte pós-textual, tá, que vem depois do texto, e que são os apêndices e os anexos. Eu queria anexar alguma coisa, então normalmente é o apêndice e o anexo, tá? Apêndice e anexo. Vamos detalhar um pouquinho essa parte pré-textual. Então, deixa eu colocar aqui.
Primeira coisa é a capa. Olha como vai ser feita a capa do teu trabalho. Então lá o nome da instituição, depois o título do teu artigo, tá? Em caixa alta, porque é tudo em letras maiúsculas, tá? Aí a gente chama de caixa alta, letras maiúsculas. O nome dos autores também em letras maiúsculas e lá embaixo a cidade e o ano em que você está produzindo aquele trabalho. Esse aqui é o modelo da capa, tá? O modelo da capa do teu trabalho vai ser sempre nesse formato. Agora, aqui a gente tem a folha de rosto. Lembra aquela folhinha de rosto? Aí você vai dizer para que você está fazendo esse trabalho. Então, artigo apresentado ao coordenador do curso de administração para requisito da obtenção do título de bacharel. Tá? Então, aí você vai colocar, esse artigo está sendo apresentado ao quem? Ao seu professor orientador, ao coordenador de um curso, a uma banca, a requisito de quê? Requisito do título de mestre, do título de doutor, requisito, no seu caso, será bacharel, né? Será um licenciado ou será um tecnológico, né? É o seu título, então você vai ter que dizer aí, tá? E embaixo, o nome do seu professor orientador. Já passou a folha de rosto, deixa eu mostrar aqui essa folha de avaliação agora, que normalmente a gente coloca então, lá em cima, o título da instituição, o nome da instituição, depois o título do artigo, tudo em letra maiúscula. Aí agora vem a comissão examinadora ou banca examinadora. Então nós fazemos em número de 3, tá? Tem o primeiro, o segundo e o terceiro examinador. Então você deixou um espaço ali para o nome do examinador, e logo ao lado o espaço para ele colocar a nota, tá? Cada avaliador vai dar a sua nota. É uma coisa bem importante, chegou, ó. Esse primeiro examinador é sempre o nome do teu orientador, tá? Então é aí que você vai colocar o nome dele e logo abaixo mais 2 outros convidados, que você pode convidar alguém também, pode até ser alguém de fora da instituição, outro professor, mas isso aí você vai concordar com o teu orientador. Você vai conversar com ele para ver essas pessoas que vão orientar o teu trabalho, ok? O resumo, tá? Então o resumo, que é exatamente essa primeira parte mais pesada do teu trabalho, né? Então o resumo, quando se fala em língua vernácula, é a língua portuguesa, né? Então resumo em língua portuguesa. E logo abaixo do resumo tem as palavras-chave, que são de 3 a 5 palavrinhas-chave que você vai colocar. A gente fala palavra-chave, mas pode ser algumas expressões também. E cada uma dessas palavras ou expressões são separadas por ponto, ok? São separadas por pontinho. O resumo deve ser escrito em espaço simples. Lembra que é espaço de 1, não é de 1,5, é de 1. O texto é corrido, ou seja, então ele não tem aquele recuo paragrafal no comecinho. E lembrando que sempre abaixo dele vem as palavras-chave. Tem gente que aceita de 150 a 250 palavras no resumo. No resumo, aqui nós damos uma média de 200 palavras. Tá? A gente não vai ficar contando palavras. Professor, isso aí dá quantas frases? A gente não conta, perdão, por número de linhas, por frases. E nem vai estar contando as palavras. Mas mais ou menos, acho que umas 10 linhas, 12 linhas é um número suficiente para você fazer o teu resumo. Gente, é um resumo, né? Então é uma coisa bem sintetizada mesmo. Então aqui a gente tem um resumo. Tá? Então, nesse tipo de resumo aí, lá embaixo tem as palavras-chave. Tá dando para olhar as palavras-chave? Deixa eu virar um pouquinho aqui para aparecer a palavra resumo. Então, observe as palavras-chave lá embaixo do texto. Deixa eu tentar centralizar aqui, não está aparecendo lá em cima o resumo, palavra resumo, mas é um resumo, tá? Então vamos à parte pré-textual.
O abstract, como eu falei, o abstract nada mais é do que o resumo, só que em inglês. Há algumas pessoas que fazem também em espanhol. E as palavras-chave que são as chamadas keywords. Já na parte textual, eu até já expliquei a introdução, a, o referencial teórico, a metodologia, desenvolvimento da pesquisa de campo, as considerações finais e também aí está faltando as referências, né? Ainda tem as referências também, que tem que fazer parte aí é a parte mais importante do texto, tá? Então, a introdução, como eu falei, a introdução, então você vai dar uma visão geral sobre esse artigo, tá certo? Então o leitor ele vai se inteirar do teu trabalho através dessa introdução, tá? E vai ser destacado exatamente o que é que motivou você a escrever esse trabalho, a fazer essa pesquisa. Então tudo isso aí vem na introdução, ok? Depois vem o referencial teórico. Lembra do referencial teórico? Então é aqui onde você tem as visões, né, de vários autores, porque a gente não quer que você pesquise um autor só. Então, desses autores que você pesquisou, quais são essas visões que ele tem sobre o tema que você está escrevendo? Essas ideias, essas visões são convergentes, divergentes com o seu tema. Então tudo isso você vai explicar nesse referencial teórico. O teu trabalho está embasado em quais teorias, né? Quem publicou isso? Então você vai ter que citar todos esses autores, tá? E aqui as citações, né? Citação, você não pode fazer um trabalho sem citação. Você vai ter que citar alguém. Em algum momento do teu trabalho você vai ter que citar alguns dos autores que você pesquisou, tá certo? Então, sim, essas citações são as menções de informações extraídas de outras fontes. Então, seja ela de livros, periódicos, teses, dissertações, de revistas e também da internet. Então, tudo que você tirou dali você vai trazer para o teu trabalho, mas a gente tem que citar a fonte. Onde é que a gente pegou isso? Nada foi construído da cabeça da gente. Então, tudo isso nós pegamos de algum lugar. E é isso que nós vamos colocar. Né? Então perceba, quando você for citar alguém, dá uma olhada lá. O saber implica o exercício de uma prática reflexiva, comprometida com sentido, com intencionalidade. Quem é que disse isso? Foi Franco. Quando foi que ele disse isso? Em 2008. Tá, e em que página eu tenho essa citação dele? Na página 133. Então sempre que eu vou fazer uma citação direta, além do nome do autor e do ano da publicação, eu tenho que ter a página do livro, a página lá do periódico onde eu tenho isso, tá? Agora veja, como essa citação é direta e o nome está dentro dos parênteses, então eu coloco o nome do autor todo de maiúsculo. Estão percebendo lá, Franco, tudo maiúsculo. Esse 2008, tem a letrinha A aí, é porque ele também tem outro livro em 2008, tá? No mesmo ano ele publicou outro livro. Então esse outro livro que ele publicou depois já seria 2008B. Se publicou um terceiro livro no mesmo ano, 2008C. Então, mas a questão é essa. Perceba que como o nome do autor está vindo entre parênteses, então o nome vem grafado com letras maiúsculas, ok? Agora, se não tiver entre parênteses, aí ele vem grafado com letras minúsculas. É o caso agora. Veja, na visão de Franco, o saber, diferentemente do fazer, traz implicitamente a prática reflexiva por exigir a articulação da teoria com a prática por meio de um sujeito pensante e reflexivo. Veja que nessa citação aí, o nome não está dentro dos parênteses, o nome está fora. Não é? Então ele veio minúsculo. Mas ainda assim, eu coloco entre parênteses o ano da publicação desse livro. Foi em 2008. Então, em 2008, esse indivíduo aí publicou bastante coisa. Né? Então, C significa dizer que é o terceiro livro em 2008. Então, perceberam? Essa citação aí, perceba que essa citação é uma citação indireta. Tá? Então, é aquela citação em que não são exatamente as palavras do autor. Eu posso pegar a palavra do autor, misturar um pouquinho com as minhas palavras. Então, nesse caso, eu só preciso citar o autor
e o ano da obra. Agora, se for uma citação direta, exatamente as palavras do autor, eu tenho que dizer quem é o autor, o ano da obra e a página de onde eu tirei aquela citação, ok? E lembrando, o nome vem entre parênteses, o nome vem em maiúsculo. O nome não vem entre parênteses, então vem minúsculo, ok? Aqui na referência, na citação direta, que na verdade é uma citação literal, né? É exatamente o que o autor falou. Tá? Então essa citação direta é exatamente o que ele disse. Quando disse aí, ó, o que se tem utilizado como parâmetro para a seleção de tais profissionais é a crença de que quem sabe, sabe ensinar, e o bom professor nasce feito. Quem é que falou isso? Não fui eu. Então perceba que está ali começando com aspas, terminando com aspas. Quem falou isso foi Gil. E esse livro que ele fala é de quando? 2006. E qual é a página que eu encontro isso? A página 19. Veja, o título do autor está entre parênteses, eu estou grafando com inicial maiúscula, tá? Então isso aí eu tenho uma citação direta desse autor. Lembrando, se é uma citação direta, exatamente o que ele falou, eu tenho que colocar o nome do autor, o ano e a página. Agora, essa citação direta, se por acaso ela tiver mais de 3 linhas, tá? De 4 linhas para cima, então olha como é que eu vou fazer. Perceba. Então eu estou falando ali no meu trabalho sobre Pimenta. Pimenta, ao se referir à importância da didática na formação e prática docente, enunciou. O que é que ele enunciou? Tudo que ele vai falar aí não é palavra minha, é palavra de Pimenta. Tá? Então veja o que é que eu vou fazer. Perceba que eu dei na margem esquerda, né, a gente dá aquele espaço, e vocês vão perceber o seguinte, aqui a letra diminui. Essa fonte agora, ao invés de 12, ela passa a ser 10. Tá? Isso é o que nós chamamos da citação direta longa. Então ela tem um recuo aí de 4 centímetros à esquerda, tá vendo? Que ela recua, e ela diminui agora a fonte para 10. Mas olha lá embaixo que eu coloquei, está entre parênteses, é uma citação direta. Eu coloquei o nome do autor, o ano que ele publicou o livro e a página em que eu encontro essa citação. Tem que dizer tudo isso, tem que ser bem claro no teu trabalho, tá? Você é um pesquisador, nada é por acaso, né? E a citação indireta, tá? A citação indireta, a gente vai utilizar, a gente vai dizer o que o autor falou. Só que eu posso distorcer alguma coisa, eu posso mesclar as palavras dele com a minha, eu posso, ao invés de uma palavra, colocar outra melhorzinha. Então veja aí. Então eu fiz essa citação, é uma citação indireta, eu estou dizendo aí mais ou menos o que Aze pensa sobre o professor, mas não é exatamente como ele falou. Ele quis dizer isso, tá? Mas eu mudei um pouquinho, uma ou outra palavra aí que eu fiz a modificação. Então não é uma citação direta, é uma citação indireta. Então perceba lá embaixo, eu coloquei o nome do autor e coloquei apenas o ano de publicação, percebe? Se fosse uma citação direta, exatamente o que ele falou, então eu teria que colocar também a página em que isso foi retirado. Mas nesse caso não há necessidade, é uma citação indireta, é só o autor e o ano de publicação. E claro, tudo isso aí que a gente está colocando, entre parênteses ou não, vai vir lá atrás nas referências bibliográficas que o teu professor ele vai observar se você leu mesmo esse livro, tá? Para poder citá-lo. Se está citando o livro, é porque provavelmente você leu aquele livro, não é? E existe ainda a citação da citação. Poxa, é um livro raro, é um livro difícil, tá? Então eu não encontrei esse livro. Mas eu encontrei outro autor que leu aquele livro. Então, na verdade, você está fazendo a citação de uma citação. Nesses casos, a gente vai utilizar aquela palavrinha em destaque ali, ó, apude. Tá? Então, essa palavrinha apude, a gente vai usar exatamente nesse caso. Tá? Então, eu estou fazendo a citação de uma citação. Então, esse livro, um livro de Marx, que eu queria muito ler, mas é muito difícil encontrar esse livro. Ah, mas Gadotti, eu achei um livro de Gadotti, que Gadotti leu Marx e fez essa citação. Então vejam, eu vou colocar lá a citação, tá? Eu vou colocar a citação e vou colocar, segundo Marx, Apude Gadotti. Então, o pensamento é de Marx, um livro que ele fez em 73, lançado em 73, só que o que eu li não foi direto de Marx, foi de
Gadotti. Então eu tenho que colocar aquela palavrinha ali, ó, apude, tá? Ou seja, o pensamento de Marx, mas foi citado por Gadotti. Então eu tenho que ter cuidado com isso, tá? Ou seja, a citação de uma citação. Eu não li o original, né? Eu li a citação que outra pessoa fez. E também há notas de rodapé. Tá? Então, se você tem alguma coisa para explicar lá no corpo do trabalho, tá? Então você vai numerar, né? O próprio Word faz isso, o editor de texto, você coloca lá como nota de rodapé, e lá no rodapé vai aparecer o número, né? E você vai explicar exatamente o que você queria. Então essas notas explicativas, que elas são marcadas aí por um número e vem no rodapé da página. Deixa eu ver se tem um exemplo. Sim, e essas notas de rodapé também diminui a fonte, tá? Então de 10 ela diminui, perdão, de 12 ela diminui para 10, tá certo? Então veja esse exemplo aqui, ó. Então a gente está falando da LDB aí, a Lei de Diretrizes e Bases, e aí o artigo 66, né? Alguém queria falar sobre o artigo 66, aí colocou lá o número 1, né? E vai explicar lá no finalzinho da página, tem lá o número 1 e a explicação sobre o que trata esse artigo. Aí você está explicando lá embaixo, tá? Então essas são as notas de rodapé, que são bastante utilizadas, mas você procure utilizar com parcimônia. Não use demais, tá? Não use demais porque prejudica. Então vai ficar duas leituras, tá? A leitura do texto e a leitura das páginas de rodapé. Então prefira evitá-las. E se tiver que usar, utilize muito pouco, tá? Então, um abraço a todos. Daqui a pouco tem o próximo vídeo.